Reich, arcebispo de Utrecht, que no fim deste Rosário Mundial da Rádio Maria nos irá falar do significado da devoção dos primeiros sábados para a formação de uma espiritualidade cristã na cultura atual. Ja, u ziet, de organisatie is tamelijk barmhartig voor me, dus ik mag de lezing zittend No houden. dia 13 de maio Dames en heren, de 1917, Binnenvaartgangers, a Virgem Maria 13 apareceu mei pela primeira vez 1917 a três ging de pastorinhos, heilige maagd Maria Lúcia eerstmaal e os seus primos aan drie Francisco herderskinderen, Lucia, e a sua haar irmã neef Jacinta, Francisco en zijn zusje Jacinta in de buurt van de perto da kleine pequena cidade Portugese portuguesa, stad no lugar Fatima, português de Fátima, een heuvel numa colina gelegen situada bij junto a een um vale, de a Cova de Iria. de vallei van Irene. E falo-á Dat num zou total de ze 6 totaal vezes 6 doen até tot 13 de outubro de 1917. Bij het afscheid na de eerste Na verschijning despedida após a zei primeira aparição, zij, "Bid elke dag een Nossa Senhora rozenhoekje disse: voor het herstel van de rezem o terço wereldvrede todos os en de dias, bekering van pela de restauração da zondaars." paz mundial Dat dagelijkse e pela gebed conversão dos in de vorm pecadores. van een rozenhoedje was op dat moment bittere noodzaak. 1917 Esta oração was het laatste cotidiana jaar van de Eerste do Wereldoorlog Rosário en dat was de eerste era amargamente oorlog necessária na altura. industriële schaal. 1917 foi o último ano da Primeira Guerra Mundial, a primeira guerra à escala industrial, na qual se registram baixas extraordinariamente elevadas, calculadas em 10 milhões de soldados e 7 milhões de civis. Cerca de 20 milhões de pessoas ficaram feridas ou desaparecidas. As orações diárias pela paz eram muito importantes. Na terceira aparição, Maria anunciou que a então Primeira Guerra Mundial iria terminar, mas acrescentou: se as pessoas não mudarem as atitudes, não levarem a sério a sua fé em Cristo, então, sob o próximo Papa, foi o Papa Pio XI, haverá uma guerra ainda maior. O que os videntes ouvem e comunicam não é um ensinamento da Igreja, mas podemos constatar que esta profecia se realizou. Após a Primeira Guerra Mundial, deu-se uma rápida secularização, certamente nos países da Europa Ocidental, mas menos nos Países Baixos. As pessoas converteram-se em massa a ideologias ateias e incompatíveis com o cristianismo, como o comunismo e o fascismo. Durante essa terceira aparição, Maria pediu para que se consagrasse a Rússia ao seu Imaculado Coração. A isto juntou o pedido de fazer um exercício de reparação em seu nome todos os primeiros sábados do mês. Quando na sexta aparição Lúcia perguntou quem ela era, a resposta foi: eu sou a Senhora do Rosário e quero que façam aqui uma capela em minha honra. As aparições de Maria em Fátima têm tudo a ver com a oração do terço. Francisco e Jacinta morreram ainda crianças, mas Lúcia chegou a uma idade avançada. Entrou inicialmente para as irmãs Santa Doroteia em Pontevedra, em Espanha. Em 1948 tornou-se carmelita no Carmelo de Coimbra. No convento de Pontevedra, Lúcia teve várias aparições que registrou num papel, a pedido do bispo local. Durante uma das aparições, Maria pôs uma mão no ombro de Lúcia, segurando o seu Imaculado Coração com a outra mão. Maria pediu assim aos fiéis católicos uma forma de devoção que consistia em guardar 5 primeiros sábados em 5 meses consecutivos.
O significado destes 5 primeiros sábados é que eles compensam as 5 injúrias ao Imaculado Coração. Quais são estes 5 insultos ao seu Imaculado Coração? Em primeiro lugar, estas injúrias dizem respeito à Imaculada Conceição de Maria, que é negada por muitos e também muitas vezes ridicularizada. O mesmo acontece com a sua virgindade perpétua. Uma vez, dei uma conferência num simpósio organizado pela Associação de Estudantes de Medicina da Universidade de Utrecht. Depois das palestras, houve um espetáculo de cabaré, onde a Conceição Virginal foi ridicularizada pela sombra dos Saint-Gilles. Será que isso aconteceu por causa dos gnomos? Sugeriu o artista do cabaré. Todos se riram à gargalhada, exceto os estudantes protestantes ortodoxos, numerosos em Utrecht e arredores, que concordaram com o conteúdo da minha conferência. O pior é que o artista de cabaré, que se achava muito engraçado, era um estudante de teologia católica. Depois ainda me pediu desculpa. Tinha percebido pela organização que se ia embora depois das palestras. Sim, pode ser, mas certamente que este estudante de teologia católica indicou claramente que não acreditava no dogma da Imaculada Conceição e tinha sido bastante insultuoso a esse respeito. Em terceiro lugar, a maternidade divina de Maria é frequentemente negada. Ou seja, ela não é aceita como mãe de toda a humanidade. Pendurado na cruz, Jesus diz à sua mãe, a propósito de João, o seu discípulo mais amado, evangelista e apóstolo, mulher, eis aí o teu filho. E a João diz, eis a tua mãe. A tradição lê aqui que Maria foi dada não só como mãe a João, mas por intermédio dele a todos os homens. O primeiro a usar o título, Maria, Mãe da Igreja, parece ter sido Santo Ambrósio de Milão, no século IV. Paulo VI confirmou o título Maria, Mãe da Igreja, em 1964, durante o Concílio Vaticano II. Oitavo capítulo da Lumen Gentium, a Constituição Dogmática do Concílio sobre a Igreja, pormenoriza o ensinamento sobre a sua maternidade. Com amor materno, ela cuida dos irmãos de seu filho, ainda peregrinos, em perigos e temores, até chegarem à pátria bem-aventurada. Por isso, a Virgem Santíssima é invocada pela Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, medianeira. O Papa Francisco decidiu a 11 de fevereiro de 2018, dia do aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora de Lourdes, instituir a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, na segunda-feira depois do Pentecostes, a que chamamos Segundo Pentecostes. Em quarto lugar, Maria é ofendida quando se incute nas crianças a indiferença, o desprezo ou o ódio contra ela. E, finalmente, Maria é insultada por imagens que a prejudicam deliberadamente. Nos últimos anos, especialmente na Igreja Católica Francesa, estão a ocorrer actos de vandalismo contra crucifixos, tabernáculos e também estátuas de Maria. Supostamente, em alguns casos, estes atos de vandalismo são cometidos por islâmicos. Curiosamente e dolorosamente, os políticos e os meios de comunicação social mantêm geralmente o silêncio sobre estes atos de vandalismo cometidos em igrejas católicas. Então, qual é a interpretação dos 5 primeiros sábados? O primeiro é o facto de recebermos o sacramento da penitência e da reconciliação,
Ou seja, nos confessarmos. Isto não tem necessariamente de acontecer no primeiro sábado do mês. Também pode acontecer um pouco antes ou depois. Espera-se que participemos na Eucaristia e recebamos a Sagrada Comunhão. Além disso, devemos rezar o Rosário e fazer companhia a Maria, meditando nos 15 mistérios do Rosário durante 15 minutos. O pedido de Maria para consagrar a Rússia ao seu Imaculado Coração foi cumprido pelo Papa Francisco. Ele é o ato de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria no dia 25 de março de 2022, festa maior da Anunciação do Senhor, na Basílica de São Pedro em Roma. Ao mesmo tempo, esta consagração também teve lugar em todas as dioceses do mundo. Lúcia escreveu nas suas memórias que Maria anexou a seguinte promessa à consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. Se os meus pedidos forem atendidos, a Rússia converter-se-á e haverá paz. No fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá, e será dado ao mundo um tempo de paz. Será que isto significa automaticamente que podemos contar com uma paz duradoura? O diretor executivo do Apostolado Mundial de Fátima, David Carollo, chama a atenção para o princípio católico de que temos de cooperar com a graça de Deus para que ela dê frutos nas nossas vidas. E como é que podemos então cooperar com essa graça? Carollo chama a devoção dos 5 primeiros sábados a parte não cumprida da mensagem de Fátima. A promessa de Maria em Fátima, diz ele, realizar-se-á quando a merecermos. E quando é que a merecemos? De acordo com Carollo, merecemos-la quando o número suficiente de pessoas completar a devoção dos 5 primeiros sábados. Carollo chama a devoção dos 5 primeiros sábados parte não cumprida da mensagem de Fátima. Por isso, exorta-nos a cumprir esta devoção tanto quanto possível. Temos de integrar a mensagem de Fátima nas nossas vidas, especialmente a devoção dos 5 primeiros sábados. Temos de os cumprir. Harold Colgan, um pastor de Plainfield, nos Estados Unidos da América, fundou em 1946 o Exército Azul de Nossa Senhora de Fátima, hoje habitualmente designado por Apostolado Mundial de Fátima, que já mencionamos acima. O objetivo desta Associação Pública Internacional é propagar os ensinamentos autênticos da Igreja Católica e a adesão estrita às doutrinas do Evangelho. A certa altura, Colgan adoeceu gravemente e precisou de ser hospitalizado. Rezou a Nossa Senhora de Fátima para que pudesse ser curado por sua intercessão. Uma vez curado, promoveria a devoção a ela para o resto da sua vida. Ficou curado e cumpriu a sua promessa. Aqueles que são membros do Exército Azul de Nossa Senhora de Fátima assumem o seguinte: primeiro, a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Segundo, a oração diária do terço. Terceiro, em lugar, o cumprimento sincero dos deveres decorrentes do seu estado de vida. Por que Colgan fala do Exército Azul? O azul é a cor que associamos a Maria. Colgan disse sobre isso: o Exército Azul de Maria e de Cristo opõe-se ao vermelho do mundo e de Satanás.
O Padre Colgan foi assistido pelo escritor católico americano John Hafford. Este último deu palestras e também escreveu livros sobre a mensagem de Fátima e o Exército Azul. A iniciativa do Padre Colgan recebeu a aprovação do Papa Pio XII em 1947. O Exército Azul, ou o Apostolado Mundial de Fátima, tem mais de 20 milhões de membros espalhados por todo o mundo. A intenção do Apostolado Mundial de Fátima é formar grupos de oração nas paróquias para difundir a devoção dos 5 primeiros sábados e do Rosário. Pede-se também aos membros que usem o escapulário castanho Nossa Senhora do Carmo como sinal de devoção pessoal a Maria. A mensagem de Fátima não era apenas atual para aqueles que viveram o fim da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas é-o também no nosso tempo. Nos anos 80, que seguiram à Segunda Guerra Mundial, nós, na Europa Ocidental, habituámos-nos de tal forma à paz que dificilmente poderíamos imaginar ter de lidar novamente com guerras. Em pouco tempo, porém, descobrimos que isso é uma ilusão. A maioria apercebeu-se disso devido às atuais tensões geopolíticas, que podem facilmente escalar e descarrilar. Guardar os 5 primeiros sábados e rezar o terço é extremamente necessário para pedir a Deus que mantenha ou restabeleça a paz. Em última análise, a paz duradoura só pode ser garantida por Deus e não pelos homens. Foi o que disse o Papa Leão XIV no seu primeiro discurso pouco depois de tomar posse na varanda central da Basílica de São Pedro. A paz esteja com todos vós. Queridos irmãos e irmãs, esta é a primeira saudação de Cristo ressuscitado, o bom pastor que deu a sua vida pelo rebanho de Deus. Também eu gostaria que esta saudação de paz penetrasse nos nossos corações, nas vossas famílias, em todos e em todas as partes do mundo, em todas as nações, em toda a terra. A paz esteja convosco. É a paz de Cristo ressuscitado, desarmada e desarmante, humilde e firme. Esta paz vem de Deus, Deus que ama cada um de nós incondicionalmente. Aqui, porém, interessa-nos sobretudo a questão do significado que a devoção dos 5 primeiros sábados e a oração do Rosário têm para a formação de uma espiritualidade cristã na cultura atual. A este respeito, o Papa João Paulo II diz muitas coisas válidas que não devemos deixar cair no esquecimento. Ele é um Papa cujo ensinamento está firmemente enraizado na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja. E, ao mesmo tempo, um homem que conhece, compreende e sabe analisar a cultura atual até ao fim. No seu segundo discurso, no Ângelus, a 29 de outubro de 1968, último domingo de outubro, mês mariano, diz, sem rodeios: o terço é a minha oração preferida. Uma oração linda, maravilhosa, na sua simplicidade e na sua profundidade. Nesta oração, durante muitos meses, repetimos as palavras que a Virgem Maria ouviu do arcanjo e da sua prima Isabel, em que toda a Igreja se junta a estas palavras. De facto, assim, com o fundo das palavras da Ave Maria, passam diante dos olhos da alma muitos episódios da vida de Jesus Cristo. Todos juntos são compostos de mistérios alegres, tristes e gloriosos, numa comunhão viva com Jesus, através, poderíamos dizer, do coração de sua mãe.
Ao mesmo tempo, o nosso coração pode encerrar nesta cada dezena do rosário todos os factos que constituem cada indivíduo, cada família, nação, a Igreja e a humanidade. Os assuntos pessoais e os do próximo, especialmente aqueles que nos são próximos, aqueles que nos são mais queridos. Assim, a simples oração do rosário segue o ritmo da vida humana. Aliás, o Papa João Paulo II também acrescenta aos mistérios do rosário os mistérios da luz, extraídos da vida pública de Jesus. Falo, na sua carta apostólica de 2002, Rosário da Virgem Maria. Nela, ele constata que o rosário assumiu gradualmente a sua forma atual durante o segundo milénio, sob a orientação do Espírito de Deus. Para os cristãos, o rosário moldou a sua espiritualidade durante séculos em diversas culturas. Por espiritualidade, nós cristãos não entendemos todo o tipo de sentimentos vagos ou rituais. É simplesmente uma relação pessoal com Cristo, realizada em nós pelo Espírito Santo. Em latim, Spiritus Sanctus. Sublinha que o rosário, embora claramente dirigido a Maria, é de facto uma oração cristocêntrica. O Papa Paulo VI descreve o terço como um tesouro, ou melhor, um resumo da mensagem de todo o Evangelho. Dames en heren, ook voorgangers van Johannes Paul II hebben gewezen op het belang van het rozenkransgebed. Assim se sublinha a importância do rosário. Se mostra o significado do rosário em diferentes épocas e culturas. Os vários papas, como Leão XIII, na encíclica de 1883, recorda que por volta de 1200, São Domingos combateu os adversários da Igreja Católica, não com armas, mas com a devoção que ele instituiu com o nome de Rosário. Viu nele uma arma poderosíssima para reconduzir do erro muitas pessoas que tinham sido fortalecidas por esta oração no caminho da salvação. Mencionou também a vitória esmagadora a 7 de outubro de 1561 na Batalha de Lepanto, na batalha com a frota papal contra os islâmicos, que ameaçavam invadir a Europa. O então Papa Pio V tinha apelado a todos os católicos para rezarem o terço, para que Deus lhes concedesse a vitória por intercessão de Maria. Comemoramos este facto todos os anos, no dia 7 de outubro, memória da bem-aventurada Virgem Maria do Rosário. Leão XIII também chamou ao Rosário uma oração para o seu tempo, o último quartel do século XIX. Desde 1850, a filosofia iluminista estava a tomar conta visivelmente da sociedade da Europa Ocidental. Em consequência, os católicos, sobretudo os mais instruídos, tornaram-se liberais e liberais que perderam completamente a sua fé. Aqui se preparou a cultura que é hoje comum, e já não apenas na sociedade da Europa Ocidental, mas em todo o mundo, na medida em que esta filosofia se espalhou através das redes sociais. O Papa Leão escreve: tendo diante dos vossos olhos, veneráveis irmãos, as provações a que a Igreja está diariamente exposta, piedade cristã, a moral pública, sim, até a própria fé. O bem supremo e o princípio de todas as outras virtudes são diariamente ameaçadas pelos maiores perigos. Vós não sois apenas espectadores da difícil situação, mas a vossa caridade, como a nossa, está profundamente ferida.
pois é uma das mais dolorosas e tristes visões ver tantas almas redimidas pelo sangue de Cristo, arrebatadas da salvação pelo turbilhão de uma era de erro e mergulhadas no abismo da morte eterna. A nossa necessidade de ajuda divina é tão grande hoje, como quando o grande Domingos introduziu o uso do Rosário de Maria como bálsamo para as feridas dos seus contemporâneos. Nesta exortação do Papa Leão XIII, vemos um reflexo do apelo de Maria, que dirigia às crianças na primeira aparição em Fátima, ou seja, rezar o terço pela conversão dos pecadores, para evitar que acabem no inferno. Isto também é evidente na famosa oração de Fátima que Maria ensinou às crianças durante as suas aparições. Ó meu Jesus, perdoai-nos, perdoai os nossos pecados, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Levar os nossos semelhantes a Cristo e evitar que se separem de Deus para a eternidade implica uma responsabilidade que nós cristãos nem sempre estamos conscientes. Como cristãos, ao propagar a fé e a nossa atitude cristã perante a vida, devemos tentar levar os nossos semelhantes a Deus e evitar que se separem de Deus para sempre. Muitas vezes não conseguimos convencer os nossos semelhantes da verdade que nós só podemos encontrar em Cristo. A experiência mostra que muitas vezes isso falha. Os pais crentes sentem-no, por exemplo, quando seus filhos atingem a puberdade. Mas também temos possibilidade de levar os nossos semelhantes a Deus através da nossa oração, nomeadamente através do Rosário. As várias exortações da oração do terço feitas pelos papas do passado, como aqui vimos, tendo em conta os desafios e as dificuldades do seu tempo, continuam a ser relevantes também para a nossa cultura atual. Isto mostra também que o Rosário é uma oração intemporal. Uma questão interessante, porém, é de saber que significado específico pode ter o Rosário na nossa cultura atual. Para tal, é necessário fazer um esboço da nossa cultura. A partir dos anos 80, 60, melhor dizendo, tornamos-nos prósperos a um ritmo acelerado. Isto permitia-nos viver a nossa vida de forma bastante independente dos outros seres humanos. Como resultado, tornamos-nos individualistas e o sentido de comunidade passou para segundo plano. Cada individualista é o seu próprio Papa, a sua própria referência, escolhe a sua própria filosofia de vida, o conteúdo da sua religião e o seu próprio conjunto de valores éticos. A individualização favoreceu assim a secularização. O individualista não precisa de algo que o transcenda: os pais, a família, a sociedade, a igreja e muito menos Deus. O individualista tende a colocar-se no palco e a ver os outros seres humanos como espectadores. O individualismo revelou-se muito prejudicial ao matrimónio e à vida familiar. O matrimónio é uma entrega total e mútua do marido e da mulher um ao outro. No entanto, os individualistas não são facilmente capazes dessa entrega total. Explica em parte a elevada taxa de divórcio que chegou a ultrapassar os 40% em 2014. Os individualistas não têm necessidade da sociedade. É por isso que muitas pessoas não se casam, nem perante a Igreja, nem perante a lei civil. A ideia é que a sociedade não tem nada a ver com a forma como querem viver as suas relações e a sua sexualidade. É algo que querem decidir de forma autónoma. Desde os anos 90, a individualização conduziu ao neoliberalismo e ao neocapitalismo atuais. A cultura hiperindividualista em que vivemos tem traços egocêntricos e também egoístas. As pessoas com um nível de educação mais elevado cuidam bem de si próprias, enquanto as pessoas na base, no mercado de trabalho, são exploradas por salários baixos. Isto é especialmente verdade para os trabalhadores imigrantes. O que é que o Rosário tem especificamente para oferecer a esta cultura hiperindividualista? Antes de mais, temos de tomar consciência de que nós próprios fazemos parte desta cultura. A cultura atual também nos pode agarrar a nós, cristãos.
e assim enfraquecer ou mesmo minar a nossa relação com Cristo. Antes de mais, é importante que não nos deixemos absorver completamente pela cultura atual, mas que permaneçamos enraizados em Cristo. Não podemos retirar-nos completamente da cultura atual. Uma velha máxima cristã diz: estamos no mundo, mas não somos do mundo. Pertencemos a Cristo e assim devemos permanecer. E precisamente neste aspecto, o rosário é um meio muito fecundo. É uma oração meditativa. Em cada dezena do terço, contemplamos um dos mistérios da vida de Jesus. A particularidade do terço é que o fazemos com os olhos de Maria. Significa que interiorizamos algo da atitude de Maria que a liga tão intensamente ao seu Filho. Se conseguimos tomar nossa alguma coisa da atitude de Maria, então podemos também escapar ao estrangulamento do hiperindividualismo. Maria não é individualista, mas vive totalmente para o seu Filho e, portanto, também totalmente para nós. Ela fez de si mesma um dom total a Deus. Quando o arcanjo Gabriel transmitiu o pedido de Deus para que se tornasse a mãe do seu filho: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Em primeiro lugar, Maria entrega-se a Deus, entregando-se a uma fé total. Ela também se entrega a Deus, tornando-se completamente disponível para ser a mãe do seu filho, porque Jesus ainda se torna humano nela, pode sofrer a morte e a ressurreição na cruz e assim redimir-nos da nossa dívida no pecado. Assim, Maria dá-se-nos também a nós, porque se dispõe a ser a mãe de Jesus. Dá um contributo único para a nossa salvação. Maria destaca-se pelo seu sentido de comunidade. Ela é a mãe da Igreja, mãe de todos os crentes, mãe dos cristãos e, de facto, de todos os seres humanos. Além disso, ela é para nós o exemplo de como imitar Jesus. O Concílio Vaticano II chamou a Maria a imagem da Igreja. A Mãe de Deus é modelo da Igreja, como já ensinava Santo Ambrósio, especialmente a ordem da fé, vivência e união perfeita com Cristo. Se fizermos nossa alguma coisa da atitude de Maria, evitaremos ser absorvidos pela cultura hiperindividualista de hoje. Podemos fazer nossa alguma coisa da atitude de Maria e olhar os mistérios de Cristo com os seus olhos, rezando o rosário. Maria, diz Paulo VI, é modelo da atitude espiritual em que a Igreja celebra e vive os mistérios divinos. A oração de Cristo oferece-nos também uma ocasião única para adorar a Cristo, o elemento mais característico, ou seja, a sucessão litânica das Ave-Marias, torna-se em si mesmo um louvor incessante a Cristo, que é o objetivo último, tanto do anúncio do anjo, como da saudação da mãe de João Batista. Bendito o fruto do teu ventre. Poderíamos mesmo ir mais longe e dizer que a sequência das Ave-Marias constitui a urdidura sobre a qual se tece a contemplação dos mistérios. Jesus, que se invoca em cada Ave-Maria, é o mesmo Jesus que a sequência dos mistérios nos apresenta. Agora como Filho de Deus, depois novamente como Filho da Virgem Maria, no seu nascimento num estábulo em Belém, a sua apresentação pela sua mãe no templo, como um jovem cheio de zelo pelas coisas do seu pai, como Salvador em agonia no Jardim das Oliveiras, flagelado e coroado de espinhos, carregando a cruz e morrendo no Calvário, ressuscitando dos mortos
e na sua ascensão à glória do Pai para enviar o dom do Espírito Santo. Como é sabido, havia o costume ainda observado, em alguns lugares, de acrescentar ao nome de Jesus em cada Ave Maria uma referência ao mistério contemplado. Isto era feito precisamente para favorecer a contemplação e harmonizar o pensamento e a palavra. Deste modo, o Rosário oferece ao crente a possibilidade de crescer na graça divina. É claro que o Rosário não substitui a celebração da liturgia, mas apoia-a, quanto mais não seja porque o Rosário aprofunda e perpetua a nossa fé em Cristo e a nossa relação com Ele através de Maria. Assim, através de Cristo, estamos também ligados a todos os nossos semelhantes. Também neste aspecto, o Rosário ajuda-nos a superar o hiperindividualismo, como Maria, a inserirmos humildemente na comunidade eclesial e na comunidade do mundo. O Papa João Paulo II vê também no Rosário o meio de assegurar a família como instituição fundamental e indecifrável. Uma necessidade semelhante de empenhamento e de oração surge em relação a uma outra questão crucial do nosso tempo, a família, primeira célula da sociedade, cada vez mais ameaçada por diversas forças. Está a ser perturbada, tanto a nível ideológico como prático, de tal modo que se teme pelo futuro desta instituição fundamental e indispensável, e consequentemente pelo futuro da sociedade no seu conjunto. O reavivar do Rosário nas famílias cristãs, no âmbito de uma pastoral familiar mais ampla, será um meio eficaz para contrariar os efeitos devastadores desta crise, tão característica do nosso tempo. Através da devoção dos primeiros 5 sábados e da oração do terço, Maria pode ajudar-nos a fixar intensamente o nosso olhar em Cristo. Ela própria viveu com os olhos fixos em Cristo, valorizando cada uma das suas palavras. Maria conservava todas as palavras no seu coração e contemplava-as para si mesma. A contemplação de Maria e Jesus tem um caráter muito especial. É uma forma de fazer memória, mas no sentido bíblico da palavra, isto é, tomar presente as obras de Deus que realiza na história da salvação. Através dos 5 primeiros sábados e do Rosário, participamos nesta contemplação de Jesus através de Maria, nesta forma bíblica de memória. Esta recordação como apresentação das obras de Deus na história da salvação acontece, naturalmente, antes de mais, na celebração da liturgia. Mas diz João Paulo II, o Rosário insere-se de modo particular neste panorama variado de oração incessante. Se a liturgia enquanto ação de Cristo e da Igreja é um acto salvífico por excelência, o Rosário enquanto meditação, com Maria sobre Cristo, é também uma contemplação salvífica, ao imergir-nos nos mistérios da vida do Redentor. Faz com que aquilo que Ele fez, que a liturgia torna presente, seja profundamente absorvido e modela a nossa existência. Assim, palavras do cardeal William Reich, primaz dos Países Baixos, neste Rosário Mundial, desde Eindhoven, depois da oração deste mesmo terço, ao qual presidiu, e que a Rádio Maria Portugal, assim, leva até si em direto.
daar gaan ze nu nog gezamenlijk afronden. En ook de mensen die op het veld aanwezig zijn, zullen nog gezamenlijk nog even bij elkaar blijven. Wij gaan hier bij Radio Maria de stream afsluiten. En over een paar minuten, het zal iets assim da equipe editorial da Rádio Maria dos Países Baixos, sobre a diretora editorial Padre Pieter Zimmermann, assim com vários religiosos, leigos, presentes neste jardim, onde há 9 meses foi feita a consagração dos Países Baixos, desta nação, ao Imaculado Coração de Maria, e hoje se rezou aqui este Rosário Mundial da família Rádio Maria, transmissão em mais de 85 países, e se canta assim o louvor à Virgem Maria, este canto final, depois desta conferência, desta pregação, desta homilia, e também desta conferência, digamos, bem estruturada, do cardeal William Jacobus Eicke.